Olá, você está no canal Chegou a Hora. É o canal onde a gente estuda as profecias da Bíblia Sagrada. Estudamos também esse guia de estudo que a gente chama de lição da escola sabatina. E nesse guia de estudo já é o terceiro estudo de uma série de 13. É uma série nova, cujo título é Alusões, Imagens e Símbolos, como estudar a profecia bíblica. E hoje vamos estudar o número 3. Imagens do casamento. Mais um estudo sobre as profecias da Bíblia, os seus símbolos e tudo mais, e como estudá-la, não é verdade? Bom, vocês já sabem que eu tenho assim um sonho, um desejo de fazer esse canal crescer e expandir, e você pode ajudar. Quando você deixa aí o seu like profético, poderoso, né? A plataforma entende que esse canal é importante quando você aciona esse sininho das notificações, quando você se inscreve no canal, né? Quando deixa o seu comentário, tudo isso é contribuição, né? Para o crescimento do canal. Então me ajude aí, né? Aliás, ajude a outras pessoas também, envie para outras pessoas, abençoe a outras pessoas com essa mensagem, né? Você precisa fazer parte desse ministério também, né? Levar a mensagem a outras pessoas e dizer que Jesus está voltando. Maranata, né? Nós queremos isso. Mas eu sempre tenho dito o seguinte, né? Sempre que a gente vai estudar a Bíblia Sagrada, a gente deve orar, pedir sabedoria do alto. A Bíblia diz, né, lá em Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça a quem? A Deus, e Ele vai conceder, com certeza. Então, ore comigo, vamos orar. Querido Pai nosso que está nos céus, louvado seja sempre o teu nome, porque o Senhor é o Criador do céu e da terra. O Senhor nos criou e sabe que precisamos de tua ajuda para entendermos a tua palavra. Mande o teu Santo Espírito, Senhor, para abrir a nossa mente ao entendimento. Nos dê sabedoria para compreendermos a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, como é que está a memória de vocês? Está boa? A minha às vezes falha, viu? Nem sempre é fácil guardar os versos na mente, né? Mas nós temos aí esse verso para memorizar a cada semana, né? Vamos relembrar um pouco dos versos? Os versos da lição número 1 e número 2. Lição 1. Jeremias 9:24. Mas aquele que se glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Essa foi a lição 1. Vamos ver da lição número 2. Se lembra? Nos dias seguintes, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o número 3? É a lição nossa, né? A lição dessa semana. Diz assim: Então o anjo me disse: Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19, verso 9. Bom, nessa lição aqui, a lição de alusões, imagens e símbolos, nós já aprendemos alguns símbolos que são usados nas profecias. Você também pode conferir numa tabela que eu tenho no meu blog. Eu tenho colocado, inclusive, o link aqui na descrição do vídeo para você acessar o blog. Porque você pode baixar, você pode imprimir, pode colocar dentro da sua Bíblia, vai facilitar o estudo das profecias. Mas nas lições número 1 e número 2, nós já vimos alguns símbolos. O primeiro deles, chifre, que significa rei ou reino, conforme vimos lá em Daniel, né? Espada, a palavra de Deus, conforme Apocalipse, Efésios, Hebreus. Mulher significa igreja, povo de Deus. Está lá no Apocalipse, no livro de Efésios, no livro de Jeremias. Cordeiro, simbolizando Jesus, lá em João, 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. E serpente ou dragão, simbolizando Satanás. Vemos isso em Isaías, capítulo 27, 30, Apocalipse 12,
Apocalipse 20. Esses são alguns símbolos que nós já estudamos. Vão se repetindo aqui e nós vamos aprendendo. Cada vez que repete, a gente aprende um pouco mais, né? E nessa lição número 3, nós vamos ver mais alguns símbolos proféticos que nos ajudam a compreender a profecia. Primeiro, nós já vimos que mulher significa o quê? Igreja. Mas sabe, tem dois tipos de mulheres na Bíblia. Tem a mulher pura, a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, e a mulher impura, a prostituta, meretriz, simbolizando o quê? Igreja apostatada, religião apostatada ou apóstata. Pessoas que abandonaram o reino de Deus, abandonaram a companhia de Deus, não é? Eu estou colocando isso agora, mas nós vamos ver durante a lição e vamos inclusive ler alguns versos bíblicos, mas facilita quando a gente já tem em mente qual é o símbolo. E nessa lição número 3, a gente vai ver símbolos relacionados ao casamento. Na verdade, casamento na Bíblia muitas vezes aparece escrito bodas. Bodas é sinônimo, né? Bodas do Cordeiro, casamento do Cordeiro, ou casamento de Jesus com a sua noiva. Nós vamos ver aí quem é a noiva, quem é a mulher, né? Embora casamento hoje em dia está complicado, né? Casamento hoje em dia está complicado. Diz aí que os brasileiros se divorciam cada vez mais e mais rápido. Diz que a taxa é mais ou menos, para cada 2 casamentos, um se desfaz, se divorcia. Eu acho que atualmente até mais. Esse dado é de 2022, eu acho, um pouco antes. Então pode ter aumentado. Mas o casamento é uma boa metáfora para a gente compreender o relacionamento de Deus com o seu povo, com a sua noiva, não é? Porque muitas pessoas hoje em dia estão se divorciando de Deus. Não ficam com Deus, se divorciam, né? É o adultério espiritual, vão para o lado da idolatria, ou simplesmente abandonam a Deus mesmo, né? Por isso que essa lição número 3 tem como título Imagens do Casamento. Imagens do casamento, né? As ideias atuais sobre casamento, diz a lição, têm distorcido nossa capacidade de apreciar o que Deus deseja nos ensinar por meio da aliança matrimonial. Embora o pecado tenha distorcido o casamento e tudo mais, essa instituição ainda pode ser um meio poderoso para revelar a verdade, inclusive a respeito das profecias. Mais do que apenas nos fazer felizes, o casamento deve ser uma escola na qual aprendemos lições profundas sobre nós mesmos e sobre nosso relacionamento com Deus. Então, no estudo de hoje, nós vamos ver os aspectos positivos e os aspectos negativos desse relacionamento, desse casamento de Deus e seu povo. Então vamos já para a primeira parte. A primeira parte tem o título Uma Só Carne. Uma só carne. Então, como eu estou dizendo para vocês, o casamento é uma das metáforas da Bíblia que mostra, assim, de forma profunda, a intimidade que Deus deseja ter com a humanidade. Então vamos assim à primeira pergunta que aparece no nosso estudo, o estudo dessa semana. A pergunta é: de que maneira o casamento humano ilustra a conexão de Cristo com a humanidade? E aí tem os versos de Gênesis e Efésios para nós lermos. Então vamos ler esses 2 textos para responder esta pergunta. Gênesis 2, 23 a 25 diz: E disse Adão: Este é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. E aí nós temos, então, essa primeiro texto ali de Gênesis, mostrando o relacionamento do primeiro casamento. O casamento entre Adão e Eva, né? Que foi Deus que fez, o primeiro casal.
E ele disse, ó, você é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Olha que relacionamento que Adão tinha com Eva, né? Na verdade, ela foi criada parte da carne dele, né? Parte dos ossos dele, né? Vamos ver Efésios capítulo 5, 29 a 32. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então aqui o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, está comparando aí o relacionamento de Cristo e a igreja ao casamento. Cristo como noivo e a igreja como a noiva, né? Os dois aí unidos, como se estivesse num casamento, num relacionamento. E a lição faz o seguinte comentário: um casamento duradouro e marcado pela fidelidade era o ideal de Deus ao criar o ser humano. Infelizmente, a humanidade corrompeu esse dom fundamental de Deus. O casamento, que é a união entre duas pessoas imperfeitas, sempre produzirá conflitos. O casamento entre Cristo e a igreja é a união entre um Salvador perfeito e uma noiva bastante imperfeita. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas vejam, lá em Efésios, ali diz que o homem deixa sua mãe e se une à mulher, e os dois se tornam uma só carne. Então, quando a igreja se une a Cristo dessa forma, esse relacionamento tem que ser um relacionamento de amor, um relacionamento íntimo, né? Perfeito. Então nós temos aí o noivo é Jesus, temos a noiva, que é a igreja, o povo de Deus, e temos o casamento, o relacionamento íntimo que deve haver entre o noivo, Jesus, e sua igreja, seu povo, a noiva. Três símbolos que aparecem aí nesse início da lição e que vão aparecer ao longo das profecias da Bíblia Sagrada. Especialmente no livro do Apocalipse, nós vamos encontrar várias alusões sobre a noiva, né? A noiva, as bodas do Cordeiro, né? No fim dos tempos, né? Então nós temos aí alguns princípios fundamentais no Evangelho que nos ajudam a entender como Deus se relaciona conosco. O primeiro deles: perdoe seu cônjuge, por mais que ele não mereça, assim como Cristo nos perdoa sem merecermos. Vejam, esse é o relacionamento de Deus conosco e é o relacionamento que Ele quer que nós tenhamos com a nossa parceira ou o nosso parceiro no casamento, né? O nosso esposo, a nossa esposa, né? A gente tem que ter esse relacionamento como Deus quer ter o relacionamento conosco. O segundo ponto: aceite seu cônjuge com todas as suas falhas, assim como Cristo nos aceita com todas as nossas imperfeições. Ele aceita a sua igreja, mesmo com imperfeições, com dificuldades, né? Terceiro ponto: assim como Cristo nos colocou antes de si mesmo, pense no seu cônjuge antes de você mesmo. Coloque a sua esposa em primeiro lugar, né? À sua frente, ou coloque o seu esposo em primeiro lugar, à sua frente. Se fizer isso, vai dar muito certo, né? Vamos para a próxima parte. A bela noiva. A bela noiva. Nós vamos ler aqui uma metáfora, né? Um simbolismo que é encontrado no livro do profeta Ezequiel, que mostra o interesse de Deus por seu povo. E é mostrado ali na imagem de um casamento improvável, viu? Por isso que é uma metáfora, né? Uma espécie de uma parábola, né? É uma metáfora para a gente entender esse relacionamento de Deus com o seu povo, tanto na época de Ezequiel, como nos dias de hoje. Então nós vamos ler aí Ezequiel 16, versos 4 a 14, e vamos fazer alguns comentários. Então vamos lá. No dia em que você nasceu, ninguém cortou seu cordão umbilical,
nem a lavou, nem a esfregou com sal, nem a enrolou em panos. Ninguém teve compaixão, nem cuidou de você. No dia em que nasceu, você foi rejeitada e abandonada num campo. Mas eu passei por lá e a vi indefesa, esperneando em seu sangue, e lhe disse: viva! Aqui Deus está dizendo, na metáfora, né, de Israel e também da sua igreja, que estava lá como abandonada, ninguém queria, né? Ninguém teve compaixão. E agora ele vem e fala: não, não morre não, vamos salvar, viva, né? E aí ele continua falando dessa metáfora em Ezequiel. Eu a fiz desenvolver-se como uma planta no campo. Você cresceu e se tornou uma linda joia. Seus seios se formaram, seu cabelo cresceu, mas você continuava nua. Quando passei por você outra vez, vi que já tinha idade suficiente para amar. Eu a envolvi com meu manto para cobrir sua nudez e pronunciei meus votos de casamento. Fiz uma aliança com você, diz o Senhor soberano, e você se tornou minha. Então aqui, na metáfora de Ezequiel, Deus agora toma aquela menina que viveu, ela começou a crescer, desenvolver, né? Se tornou uma linda jovem, e agora ele fala: não, eu vou tomar essa jovem para ser minha esposa, né? Minha esposa. E ele pronunciou ali os votos de casamento, os votos de amor, né? E ela se tornou o quê? Dele. Israel se tornou dele, a igreja se tornou dele. Vamos continuar. Então lavei você, limpei o sangue e passei óleo perfumado em sua pele. Eu lhe dei roupas caras de linho fino e de seda com lindos bordados e sandálias feitas do mais excelente couro de cabra. Também lhe dei belas joias, pulseiras e lindos colares, uma argola para o nariz, brincos para as orelhas e uma bela coroa para a cabeça. Claro que ele está falando daquela época, né, do que eles conheciam naquela época. Mas notem, ele foi modelando essa noiva. Foi vestindo essa noiva com roupas caras e bonitas. E deu joias, pulseiras, né? Ou seja, embelezou essa noiva, né? E ele continua dizendo: assim você foi enfeitada com ouro e prata, suas roupas eram feitas de linho fino e seda e tinham lindos bordados. Você comia os alimentos mais seletos, farinha da melhor qualidade, mel e azeite, e se tornou mais linda que nunca. Parecia uma rainha, e de fato era. Sua fama logo se espalhou por todo o mundo por causa de sua beleza. Eu a vesti com meu esplendor e aperfeiçoei sua beleza, diz o Senhor soberano. Pense aqui nesses versos em Deus como noivo, aquele que toma ali a menina que estava para morrer e cuida dela até se tornar adulta, lhe dá as melhores roupas, embeleza ali com os ornamentos, com joias e finalmente toma essa menina, essa moça agora, para ser a sua esposa, para continuar cuidando dela, né? E todos olham admirados para ela, para a sua transformação. E a lição comenta: esse é um tema recorrente na Bíblia. A noiva de Deus é bonita, não por causa de algo que ela fez, mas porque o Senhor derramou seu favor sobre ela e a tornou assim. A beleza de Israel era um presente de Deus. A nação era bonita. As nações comentaram sobre ela porque Israel era a noiva do Senhor. E tudo estava bem até que algo aconteceu. Lá em Ezequiel 16:15, diz assim: mas você confiou em sua beleza e a sua fama fez com que você se prostituísse e você se ofereceu a todos os que passavam para ser deles. Então aqui aparece mais um elemento, mais um símbolo nesse relacionamento de noivo, noiva, casamento. Vamos completar então aí. Nós temos o noivo Jesus, a noiva a igreja, o povo de Deus. O casamento é o relacionamento íntimo que deve haver entre o noivo, Jesus, e sua igreja a noiva. E aí aparece o adultério ou a prostituição, quando o povo de Deus, a sua igreja, se envolve com outro ou simplesmente a abandona. E nós chamamos isso de idolatria, porque você coloca algo no lugar de Deus, ou um ídolo mesmo, né? Um ídolo mesmo, uma imagem de escultura,
ou muitas vezes uma coisa, uma pessoa, né? Um objeto. Mas vamos continuar vendo, agora tendo em mente esse simbolismo de esposa, noivo, casamento, prostituição. E nós vamos ver então a próxima parte, que o título é até interessante: A Esposa Prostituta de Oséias. Oséias era um profeta de Deus. E essa história pode parecer estranha, porque você fala assim, mas o profeta casou com uma prostituta? Pois é, ele casou com uma prostituta porque Deus pediu a ele que casasse para justamente mostrar esse relacionamento quebrado com o povo de Israel, né? Mas por causa do povo de Israel, Deus sempre estava procurando essa sua esposa, sua noiva, né? E a própria lição já começa com um comentário. Nesse comentário diz assim: o pedido de Deus ao profeta Oséias foi uma das tarefas mais estranhas que ele já deu a um de seus servos: casar-se com uma prostituta. Mas Deus usou Oséias para nos ajudar a compreender, a partir de sua própria perspectiva, a dor do pecado e da rebelião humana. Deus amou e escolheu uma esposa, Israel. Ela o traiu inúmeras vezes. Ainda assim, surpreendentemente, ele a aceitava de volta e a restaurava. O que é a prostituição mencionada na Bíblia? Essa é uma das perguntas que aparece na lição. Que lições a igreja aprende com a história de Oséias? De que maneira os cristãos repetiram os pecados de Israel? E nós temos as respostas aí em Oséias e no livro do Apocalipse, né? Vamos ler um pouquinho a respeito dessa história de Oséias, e vamos fazer aqui alguns comentários a respeito disso tudo. Oséias capítulo 1, versos 2 e 3. Quando o Senhor começou a falar a Israel por meio de Oséias, disse-lhe: vá e case-se com uma prostituta, para que os filhos dela sejam concebidos em prostituição. Isso mostrará como Israel agiu como prostituta ao afastar-se do Senhor. Então Oséias se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela ficou grávida e deu um filho a Oséias. E o Senhor disse: dê à criança o nome de Jezreel. Deus semeia, pois estou prestes a castigar a dinastia do rei Jeú para vingar os homicídios que ele cometeu em Jezreel. Sim, acabarei com o reino de Israel. Nesse dia, destruirei seu poder militar no vale de Jezreel. No período que Oséias viveu, o povo de Israel já estava dividido entre dois povos. Ao norte era chamado Israel, ou Reino do Norte, e ao sul era chamado de Judá, ou Reino do Sul. O reino de Israel abandonou rapidamente a Deus, se tornou idólatra com Jeú, né, e a dinastia dele também. E o vale de Jezreel, que é um vale que ainda tem Israel, lá no norte de Israel, era famoso por suas guerras. Na verdade, mais ao norte ainda do vale de Jezreel, nós temos um lugar chamado Tel-Dan. É nesse lugar que foi colocado um ídolo no formato de um bezerro, né? Ainda quem visita esse lugar, Tel-Dan, vai perceber o lugar onde estava esse altar e o bezerro de ouro, onde era adorado. É um altar dedicado ao bezerro de ouro. Existe ali uma réplica do altar, pelo menos onde ficava o altar, um altar dedicado a Baal. E eles adoravam ali não somente a Baal, mas outras divindades pagãs, né? Isso ao norte de Israel, né? O povo de Israel fazia isso. E ao sul nós temos o reino de Judá, né? Nós temos aí nessa figura aí, onde aparece uma foto, a foto do Vale de Jezreel. Ele começa aí no Monte Carmelo e vai até lá no Monte Tabor. Olha que vale bonito, um vale grande, tem um aeroporto ali, uma base aérea, né? Diz que o Israel teria uma guerra e acabaria. E realmente foi, né? Os sírios acabaram invadindo Israel e Israel foi levado cativo, né? O reino de Israel, se cumpriu a profecia. E um pouco mais ao norte você tem Tel Dan. Então você tem aí
a réplica do altar. Quem visita ali, eu tive a oportunidade de visitar esse local, muito interessante, e ali havia um local onde eles colocavam o bezerro de ouro e adoravam o bezerro. Se prostituíram, né? Cometeram adultério para com seu casamento com Deus Jeová, não é? E continua o livro de Oséias dizendo: pouco tempo depois, Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. O Senhor disse a Oséias: dê à sua filha o nome de Lo-ruamá, não amada, pois não mostrarei mais amor ao povo de Israel, nem lhe perdoarei. Contudo, mostrarei amor ao meu povo de Judá. Eu, o Senhor seu Deus, os livrarei de seus inimigos, não com armas e exércitos, nem com cavalos e carros de guerra, mas por meu poder. Então, é interessante a gente perceber isso, né? Que o reino de Israel desapareceu. Nós temos o moderno Estado de Israel, que foi formado de novo, já no século passado, né? Mas vejo que o nome até hoje não se fala mais israelita ou israelense, fala judeu. Porque as tribos do norte, essas tribos do norte, elas desapareceram, né? Se misturaram aí pelo mundo afora, né? Nós temos a continuação do texto de Oséias. Depois de Gomer ter desmamado Lo-ruamá, ficou grávida mais uma vez e deu à luz a outro filho. E o Senhor disse: dê-lhe o nome de Lo-ammi, não meu povo, pois Israel não é meu povo. Eu não sou seu Deus. Deus sempre avisa o que vai fazer. Ele advertiu através dessa lição visual e vivida por Oséias o que aconteceria ao Reino do Norte. E como várias vezes Oséias teve que buscar, trazer de volta a sua esposa, né? Teve até que comprá-la de volta, porque ela acabou ficando com outra pessoa. E o nome de Jezreel significa Deus espalha, e ele espalhou mesmo o povo de Israel pelo mundo todo, né? Foi levado cativo, e mesmo hoje, com o moderno Estado de Israel, as pessoas não falam israelense, falam judeu. Povo de Judá, né? Ou seja, o povo que permaneceu. Oséias buscava sua esposa e ela voltava à prostituição. Deus buscava o seu povo e ele voltava para a idolatria, né? No livro do Apocalipse, nós temos também a igreja, também temos ali o povo que se rebelou contra Deus, e ali é chamado de a grande prostituta. Então nós vemos que na Bíblia mulher significa igreja. E igreja pura é simbolizada por uma mulher brilhante, vestida de sol, mas a mulher impura ou a igreja infiel é retratada por uma prostituta. Nós temos aí nessa figura, então, a mulher pura, a igreja de Deus, lá do Apocalipse, e a prostituta, a igreja infiel, a igreja apostatada, a igreja que foi atrás de idolatria, sendo que Deus disse: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. A igreja se apostatou. Quebrou os mandamentos divinos, se tornou idólatra e acabou buscando outros deuses, né? Não apenas um Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo 17, verso 1 até o 5, diz assim: venham comigo, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que governa sobre muitas águas. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua imoralidade. Então o anjo me levou no espírito para o deserto, onde vi uma mulher montada numa besta vermelha e coberta de blasfêmias, e com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e das impurezas de sua imoralidade. Em sua testa estava escrito um nome misterioso: Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então, uma igreja infiel montado num dragão, ou seja, quem carrega essa igreja infiel é o dragão. A gente tem falado sobre isso aqui, né? E ela quebrou os mandamentos de Deus e adotou outros deuses. Outros deuses, se tornou idólatra. E muitas vezes na sua oração não ora a Deus, mas ora a alguns desses chamados santos,
que ficam no lugar de Deus. Não confessa o seu pecado a Jesus, mas confessa a um homem. Vejam que coisa terrível. E Apocalipse 18, o verso 1 a 4, diz assim: depois disso vi outro anjo, ele deu um forte grito, caiu a Babilônia. A grande cidade caiu, tornou-se habitação de demônios, esconderijo de todo espírito impuro, covil de toda ave impura e de todo animal impuro e detestável, porque todas as nações caíram por causa do vinho da fúria da sua imoralidade. Aqui no capítulo 18 fala da queda de Babilônia, vai falar depois da destruição dessa prostituta da igreja infiel, né? Na verdade são os ímpios, né? E aí, continua dizendo, os reis da terra cometeram adultério com ela. Por ela tanto desejar luxo extravagante, os comerciantes da terra enriqueceram. Então ouvi outra voz do céu que disse, saiam dela, meu povo. Não participem de seus pecados ou serão castigados com ela. Vejo que mesmo dentro dessa igreja, embora apostatada, simbolizado no Apocalipse por prostituta, tem povo de Deus lá. E Deus fala, sai dela, sai dessa igreja para que você não sejam castigados, porque ela vai ser castigada. Saiam daí, sai dela, povo meu. A lição comenta, talvez a parte mais surpreendente da história de Oséias seja o que ele fez para redimir sua esposa rebelde. Quando lemos o último convite à humanidade, chamando o povo de Deus para sair de Babilônia, é impressionante que ele o chama de povo meu. Está lá em Apocalipse 18, verso 4, que lemos agora há pouco. E não são desconhecidos, ele os conhece profundamente e os ama. Olha que interessante. Tem povo de Deus aí na igreja da Babilônia, né? Babilônia, na verdade, no Apocalipse, é essa confusão de religiões que existem. É muita religião, cada um falando uma coisa, mas muitas delas, ou a maioria delas, algumas delas escolhem adorar o demônio. São igrejas satânicas. Outras delas partem para a idolatria. Outras não aceitam toda a Bíblia. Então nós temos igrejas aí que são Babilônia. Mas tem povo de Deus lá e Deus diz, sai dela, povo meu. Né? Para não participar dos castigos, porque vai vir o castigo. E nós estamos chegando nesse tempo, chegou a hora também do castigo. Alguns serão salvos, mas alguns ficarão perdidos. E Ellen White, no livro Profetas e Reis, ela diz assim, nos últimos dias da história da Terra, a aliança de Deus com seu povo, que guarda seus mandamentos, deve ser renovada. Naquele dia, farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade e você conhecerá o Senhor. Ah, que maravilha, né? É necessário a gente fazer esses votos novamente. Renovar os votos com o Senhor. Aí vamos para a próxima parte. Isaac e Rebeca. Dois personagens reais, mas vamos ver algum simbolismo na vida desses dois personagens da Bíblia. Isaac e Rebeca. É uma história bastante conhecida. Ela aparece no Gênesis também, né? Vejam quanta coisa no Gênesis para a gente compreender aqui os símbolos da profecia, né? E essa história é contada no capítulo 24, é o capítulo mais longo do livro de Gênesis. E tem uma curiosidade importante aí, o nome do Senhor, Javé, aparece 17 vezes apenas nesse capítulo. E o verbo ir também aparece 17 vezes aqui nesse capítulo. Abraão já estava idoso, não é? E o seu filho, o filho dado por Deus, estava solteiro. E ele não queria que a esposa do seu filho fosse da região ali idólatra. O povo onde ele vivia, ali, né, o povo cananeu, era idólatra. E ele não queria essa influência da esposa no filho. No passado, Deus havia iniciado uma aliança com Abraão, e ele queria que essa aliança fosse perpetuada agora através de Isaac. Né? Vamos ler alguns textos. Gênesis capítulo 24, versos 1 ao 4. Abraão estava bem velho,
e o Senhor o havia abençoado em tudo. Certo dia, Abraão disse a seu servo mais antigo, o homem encarregado de sua casa: faça um juramento colocando a mão debaixo da minha coxa. Era o costume, né? Jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não deixará meu filho se casar com uma das mulheres cananitas que aqui vivem, mas irá à minha terra natal, aos meus parentes, procurar uma mulher para o meu filho Isaque. E no verso 7 nós vamos ver a fé que Abraão tinha no Senhor Deus. Ele confiava que Deus iria ajudar aquele servo a encontrar a esposa certa para o seu filho. Ellen White, comentando sobre isso, ela diz que os cananeus eram idólatras e o Senhor tinha ordenado ao seu povo que não se casasse com eles para não serem levados à idolatria. E Abraão temia a influência corruptora que rodeava Isaque e queria escolher para ele uma esposa que não o afastasse de Deus. Vamos continuar a nossa leitura do livro de Gênesis. Agora, o verso 7. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e de minha terra natal, prometeu solenemente dar essa terra a meus descendentes. Ele enviará um anjo à sua frente e providenciará para que você encontre ali uma mulher para o seu filho. Era a fé que Abraão tinha, que Deus ia enviar a mulher para Isaque, né? E o servo parte, né, em busca da noiva. Mas sabendo que essa tarefa podia ser difícil, ele poderia errar, ele também procurou ajuda divina para encontrar essa noiva e encontrou Rebeca. Olha a oração do servo aí no verso 12. Então o servo orou: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, por favor, dá-me sucesso hoje e sê bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui junto dessa fonte e as moças da cidade estão vindo tirar água. Essa é a minha súplica. Pediria a uma delas, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Se ela disser sim, beba. Também darei a água a seus camelos. Que seja ela a moça que escolheste para ser mulher do teu servo Isaque. A escolha não foi do servo. A escolha não foi de Abraão. A escolha não foi nem mesmo do marido, Isaque, mas a escolha foi de quem? De Deus. Um casamento desse não podia dar errado, né? Porque Deus não erra. Mas eu devo fazer uma ressalva aqui, porque nós erramos, né? Erramos muito. Eu lembro de um pastor fazendo um casamento e ele dizendo assim: olha, eu vou fazer uma pergunta aqui, mas pense bem, porque no casamento Deus não nos dá o direito de errar. E ele fez aquela pergunta, aceita como legítima esposa, né? E a pessoa tinha que responder sim, se quisesse, né? Infelizmente, às vezes os casamentos têm problemas, né? Porque nós somos imperfeitos. Felizmente, Deus também conserta os erros. A gente vai ver depois que Isaque e Rebeca também tiveram problemas com seus filhos ali. Abraão também teve seus momentos de erro, né? E Deus consertou, né? Deus conserta. Então, entregue o seu casamento na mão de Deus e Deus pode consertar se você está vivendo com problemas, né? Dificuldades no relacionamento. Deus conserta. Entregue na mão de Deus, confie nele, né? A gente ainda vive num planeta imperfeito. E se você está passando por problemas com a família, eu recomendo esse especialista em consertos e ajustes, o maior psicólogo que já existiu. Quem é? Jesus Cristo, né? Com ele junto de nós, a caminhada fica mais fácil. Pode ter problemas, mas ele nos ajuda e os problemas vão sendo resolvidos. Bom, vamos para o próximo tema. Mas lembre-se, nós estamos falando de símbolos, né, na profecia. E no caso de hoje, já vimos alguns desses símbolos. A mulher, símbolo profético da igreja, a mulher pura, a igreja verdadeira remanescente, a meretriz, mulher prostituta, a igreja apóstata, o noivo Jesus Cristo e casamento, a união de Cristo e sua igreja. Então agora nós vamos para a prostituta é julgada. Se é um símbolo, então a igreja é julgada, né?
mas a igreja que se afastou de Deus, a igreja apostatada. Lembre-se, nós temos duas igrejas. Uma é a mulher pura, a igreja verdadeira, e outra a meretriz, a mulher prostituta, que é a igreja apostatada, a igreja que afastou de Deus e se tornou idólatra, né? Nós temos mais uma pergunta aqui na nossa lição, e a pergunta é a seguinte: os seres celestiais comemoram duas coisas, a destruição da prostituta e o casamento de Cristo com sua noiva. Esses dois eventos demonstram ao mesmo tempo o caráter justo e amoroso de Deus. Parece estranho comemorar uma destruição, né? Mas é que ali existe a comemoração do casamento e também a comemoração daquilo que estava atrapalhando o casamento. Por isso que tem essa comemoração, isso chama-se justiça, né? Vamos ler Apocalipse capítulo 19, dos versos 1 até o 9. Depois disso, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão clamando: Aleluia! Salvação, glória e poder pertence a nosso Deus. Seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele castigou a grande prostituta que corrompia a terra com sua imoralidade e vingou o assassinato de seus servos. E mais uma vez, as vozes ressoaram: Aleluia! A fumaça dessa cidade sobe para todo sempre. Então, os 24 anciãos e os 4 seres vivos se prostraram e adoraram a Deus que estavam sentados no trono e disseram: Amém! Aleluia! E do trono veio uma voz que dizia: Louvem nosso Deus, todos os seus servos, todos que temem, pequenos e grandes. Em seguida, ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia! Porque o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso reina. E o verso 7 diz assim: Alegremo-nos, exultemos e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. E o anjo me disse: escreva isto. Felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são palavras verdadeiras de Deus. Parece que temos aí muita alegria nesse texto, não é verdade? Pô, tem que ter uma festa de casamento, né? Festa de casamento é de alegria. Mas o texto também fala da meretriz, a igreja que se prostituiu. Foi atrás de outros maridos, outros deuses. Adulterou, né? E agora é julgada. E esse texto de Apocalipse diz que os julgamentos de Deus são justos. E aí a lição faz alguns comentários. Até o mais paciente dos cônjuges, ao ser traído, acaba descobrindo que há um momento sem volta, depois do qual é impossível restaurar o casamento. Quando esse mundo chegar ao ponto em que os corações estiverem tão endurecidos que não exista mais arrependimento, não haverá sentido em dar continuidade à história da terra e ao sofrimento desenfreado do pecado. Que coisa triste, não é? Infelizmente vai chegar esse momento em que Deus vai ter que destruir, vai ter que intervir na terra e destruir o mal, destruir Satanás e aqueles que estiverem com ele, né? A meretriz, aquela que se afastou. Ele fala antes: sai dela, povo meu, porque ela vai ser destruída. Então, se você pertence a uma igreja apostatada, sai dela. Procure a igreja do Cordeiro, né? O remanescente. De acordo com o Apocalipse, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e possuem a fé de Jesus. E nós temos na lição mais uma ilustração de casamento que aparece em Apocalipse, no capítulo 21, dos versos 1 até o verso 4. E aí aparece uma pergunta: por que essa ilustração nos traz tanta esperança e em que essa certeza se baseia? Vamos ler. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia.
E vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Que texto maravilhoso, né? O Apocalipse já mostra o que vai acontecer no final, né? Essa noiva pura vai estar com seu noivo puro, Jesus Cristo. E a lição comenta: embora existam figuras de linguagem na Bíblia, Deus utilizou eventos reais que envolveram pessoas reais para ensinar verdades sobre o seu relacionamento com a igreja, que é o caso de Isaac e Rebeca, né? O caso de Oséias e a prostituta que ele acabou casando, né? Ai, ai, a Bíblia Sagrada. Que mensagens maravilhosas a gente encontra na Bíblia Sagrada, né? Nós somos a noiva de Cristo. A igreja de Deus na terra é a noiva de Cristo. E Jesus, o noivo. E muito em breve, eu tenho dito, chegou a hora do noivo vir buscar a noiva para a festa de casamento. O Apocalipse é chamado de bodas do Cordeiro. E vai ter assim um banquete maravilhoso, uma ocasião que você não pode perder. E nós vamos continuar aqui estudando essas profecias da Bíblia Sagrada, né? Note o que Ellen White escreveu sobre esse assunto. Ela diz assim: Deus nos tem dado essas coisas, e sua bênção acompanhará o estudo reverente das Escrituras proféticas feito com oração. Então, a gente vai continuar estudando, vamos aprendendo, né? A nossa lição continua, estamos apenas na lição de número 3, ainda temos 4, 5, são 13 temas dessa lição da Escola Sabatina, sobre alusões, imagens e símbolos da profecia da Bíblia Sagrada, né? E ela orienta aí que a gente deve orar. Através da oração, o Espírito Santo abre a nossa mente ao entendimento. Então, vamos orar. Ore comigo. Querido Pai Celestial, o teu nome é santo e grandioso demais. Louvamos e te agradecemos pelas promessas maravilhosas da Bíblia Sagrada. Queremos muito participar dessa festa de casamento celestial. Queremos muito morar junto com o Pai na Nova Jerusalém. Nos dê essa graça, meu Pai. Em tua misericórdia eu te peço que mantenha os nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Eu te peço em nome de Jesus, o noivo maravilhoso do livro do Apocalipse. Amém. Amém. Bem, chegamos ao final do nosso estudo número 3. Mas ainda temos mais 10 estudos pela frente, né? Mas, olha, ainda dá tempo de você deixar aí aquele like poderoso, né? Acionar o sininho para receber aí as notificações e também tornar relevante o canal diante da plataforma YouTube para que ele mande para outras pessoas, né? Mas eu tenho uma pergunta antes de terminar. Olha, responda aí. Você vai aceitar o convite? O convite para o casamento? O convite para as bodas do Cordeiro? Me conte aí nos comentários, né? Escreva aí: Senhor Deus, quero participar da festa de casamento celestial. Me dê essa graça em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Escreva aí. Manifeste o seu desejo publicamente. O desejo de estar presente na festa, né? E o verso para memorizar? Já esqueceu? Eu vou dar uma ajudinha. Vamos repetir o verso agora no final? Diz assim: então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados, ou felizes, né?
aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19, verso 9. Feliz, você é feliz em aceitar o convite, né? Agora chegou ao final mesmo, né? Mas eu tenho que dizer mais uma coisinha nesse final. Me permita dizer que chegou a hora da volta de Jesus, Maranata! Deus abençoe a todos vocês. Até o nosso próximo vídeo.